Começamos agora mais um programa Contra a Capa, em que recebemos aqui no nosso estúdio escritoras, escritores, para poder falar sobre a sua obra, sobre literatura, sobre a sua vida e diversas curiosidades. Hoje nós estamos recebendo aqui o advogado, escritor, ex-promotor, que chama-se Henrique German, que vai falar para a gente sobre várias coisas, mas sobre seus últimos livros e também sobre literatura infantil, que ele tem publicações nessa área e eu disse que eu tenho dificuldade nessa área, eu nunca escrevi um livro infantil. Então tenho curiosidade para saber por que as pessoas chegaram na literatura infantil e como é lidar com essa literatura, inclusive como é a aceitação do público em relação à literatura infantil. Mas antes disso, antes de falar inclusive do currículo dele, eu queria convidar você para assistir o nosso programa que sempre entra às quintas-feiras, às 19 horas, no portal do Jornal Hoje em Dia. Então pode ir lá no portal do Jornal Hoje em Dia, que vai estar entrevista, sempre uma nova entrevista, às quintas-feiras, às 19 horas. Mas também na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Se você não assistiu, se você não ouviu, não tem problema. Estamos no YouTube, Jornal Hoje em Dia de BH. Todas as entrevistas estão lá, você pode assistir, pode replicar, sem problema algum. Mas a gente também está na rádio web do Jornal Hoje em Dia, que fica lá o íconezinho no portal, e estamos nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Henrique da Cruz German é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, tendo sido aprovado para o mestrado em Ciências Penais também na UFMG. Ele ingressou no Ministério Público de Minas Gerais em 1992. Uma boa caminhada, né, Henrique? É uma grande caminhada. Após a aprovação em concurso público, exercendo funções como promotor de justiça em diversas comarcas e também em diversas áreas. Hoje ele está presente aí como advogado, mas está presente também em importantes instituições literárias, entre elas a Academia de Letras do Ministério Público de Minas Gerais, a Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais e a Academia de Letras de Cordesburgo. Cordesburgo é a cidade do querido, né? João Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, que é tão citado por deixar uma obra tão significativa para a gente. Paralelamente à carreira jurídica, consolidou-se como escritor, com atuação destacada aí na literatura infantil e na adulta. Ele tem, creio que 30 livros publicados. 30 títulos. 30 títulos. E aí, o mais recente é justamente este aqui, que é o Desordem, que nós vamos falar muito sobre ele. Inclusive, já elogiei aqui a capa e a forma em que foi feita a editoração também, pela Literíssima. Bom, a gente vai começar esse bate-papo aqui, já até combinei isso com o Henrique, da gente poder falar sobre essa trajetória sua como advogado. Então você chega no Ministério Público, trabalha em várias áreas, é lógico que existia vida antes do Ministério Público, né? Sim. Mas pegando esse recorte aí, chega no Ministério Público, trabalha em várias áreas, conhece muita gente, só que aí no determinado momento, depois de 28 anos, você se aposenta. Sim. Henrique, seja bem-vindo. Muito obrigado, tio Flávio. E conte pra gente essa história. Vou contar aqui rapidamente essa longa trajetória. À vontade. Eu tô com o cronômetro ali, eu vou controlando. Você me controla, tio Flávio. Mas bom dia a você, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite ao nosso público, que eu não sei quando nos assistirão. Isso. Muito bem. Eu sou aqui de Belo Horizonte, nascido e criado aqui. E estudei realmente na UFMG e logo que me formei, na época ainda era possível fazer isso, hoje não é mais. Mas na época não havia interstício algum a ser respeitado entre a formatura na universidade e o concurso público. Uhum. Então eu já saí da faculdade em dezembro e em maio já ingressava no Ministério Público, naquela ocasião em 1992, no 29º concurso. E segui a vida lá, normalmente, segui a carreira toda, eu a fiz completa, cheguei ao último degrau da carreira de promotor de justiça, que é o cargo de procurador de justiça, até que a cegueira que me acometeu tornou-me assim tão limitado que já não me permitia sequer ler, eu não consigo ler
mas a não ser por meios eletrônicos e com grande esforço, com grande dificuldade. Então, como é um trabalho que exige a leitura constante, permanente, basicamente lê-se o dia inteiro para trabalhar, eu me aposentei precocemente por invalidez. Exatamente em virtude da cegueira há 7 anos. Essa cegueira vem de uma doença que é congênita, que progride sempre, que ela é degenerativa, não tem tratamento, chama-se retinose pigmentar. E hoje eu estou quase completamente cego. Aqui, por exemplo, tio Flávio, eu olho para você, distingo um vulto apenas. Não posso distinguir o seu rosto, as suas roupas, eu não vejo nada disso. Vejo apenas um vulto. E conhecer o meu ombro amigo, né? E o seu ombro amigo que me conduziu até o estúdio, senão não teria chegado até o estúdio, né? E, aliás, muito obrigado pelo ombro amigo. Então, eu me aposentei no ano de 2019, há exatamente 7 anos, porque foi em junho de 19. Estamos em julho, tem 7 anos exatos, né? E voltei, então, a integrar os quadros da Ordem dos Advogados. Faço hoje uma muito pequenina advocacia. Quando sou procurado para fazer sustentações orais, basicamente isso é o que eu faço. Seja aqui em Minas, seja lá em Brasília. Então, para sustentações orais, eu estou sempre às ordens e tenho feito isso assim de uma forma incipiente, muito discreta, muito modesta. Porque a minha atividade mesmo pós-aposentadoria, a real atividade ou real ofício, novo ofício que eu descobri e abracei apaixonadamente foi o da escrita. Você já era um leitor? Sempre fui. Sempre foi. Você sempre gostou de leitura? Sempre. Desde criança. Eu sempre fui um leitor muito voraz. E culpa, entre aspas, né, ou responsabilidade do meu pai. Meu pai incentivou isso desde muito cedo. Talvez cedo demais e nem sempre com obras tão adequadas à idade, né, literatura de adulto. Não porque fosse considerada literatura adulta em virtude de alguma imoralidade, mas temáticas mais sérias, mais complicadas, e ele incentivava assim mesmo a leitura. Eu sempre dou o exemplo que ele, por exemplo, a obra de Kafka, eu li ainda criança toda ela, e que não era propriamente uma coisa apropriada para a minha idade, mas ele gostava, incentivava, e não só isso, outras coisas mais. Ele deixou marcas por causa disso, né, na minha vida. Eu li o livro do Kafka que ele escreveu para o pai dele. Ah, sim, Carta ao Pai. Carta ao Pai. Carta ao Pai, que é um arraso, né? Eu acho que toda família devia ler aquele livro, né? Não, porque traumatiza, tio Flávio, aquilo ali traumatiza, não pode ler, não. Não vamos deixar ler, não, porque traumatiza. Eu tô igual seu pai, então. Você tá muito pai, você tá muito igual ao pai. Mas, tio Flávio, aí eu passei a escrever e tudo começou assim, muito rapidamente. Eu, naquele momento da aposentadoria, em que, afinal de contas, eu me rendia aos efeitos da cegueira, a cegueira estabeleceu-se completamente. Mas deixa eu só fazer um corte aí. Diga. Você chega a cegueira. Aí você vem a aposentadoria. Nós estávamos conversando aqui sobre aposentadoria, falando que para muita gente, para nossa geração, a aposentadoria é o fim, né? Então, antessala da morte, né? Antessala da morte. Ou seja, aposentou, morreu. E aí você vem com a aposentadoria e a cegueira ao mesmo tempo. Sim. Que podem parecer que são dois impactos. Por causa da cegueira, exatamente. Que são 2 grandes impactos. Sim. Você não pode ler o que você gostava de fazer muito. No início da cegueira ainda tem essa questão de aprender a lidar com as tecnologias para ouvir os audiolivros, por exemplo, né? Sim. E até mesmo hoje tem tecnologia para ouvir, transformar os textos de celular, imagem de celular, em algo falado, né? Isso, que eu, aliás, estou em busca do melhor programa para isso. Que eu realmente sinto falta disso. Que ajuda muito. Como que é esse impacto? Vem a cegueira, vem a aposentadoria. Aí você se vê diante de uma vida nova, né? Uma vida nova. Bom, excelente. Eu já ia falar uma coisa aqui, que é o lugar comum que a gente fala. Diante de um vazio? Não. Você não ficou vazio? Você escreveu 30 livros. Na verdade, eu descobri realmente... Bom, aí você fala, mas foi forçado isso. Não importa. Descobri uma vida nova e uma vida, eu lhe diria... Pode parecer até incrível, tio Flávio, mas eu descobri uma vida não apenas nova, mas mais rica
que a anterior, por incrível que pareça. É uma vida que é feliz, me considero um homem muito feliz, uma pessoa muito realizada, vivo contente no meu dia a dia, e não apenas por causa da escrita, é claro, mas em grande medida sim, em razão dela. Mas eu ia lhe dizendo exatamente sobre esses impactos, era o que eu ia lhe falar. Quando eu me aposentei em razão da cegueira, isso trouxe para mim, claro, embora eu já esperasse por esse momento, porque eu sabia da minha doença, eu sabia do avanço dela, eu sentia, ouvia, né, que ela progredia sempre e sempre, cada dia me limitando mais. Eu sabia que o momento da aposentadoria e outros de limitações ainda maiores chegaria para mim. Sim. Mas quando isso chega mesmo e se coloca como realidade concreta ali diante de você, ou em cima de você, te esmagando, né? Aquilo traz, é claro, um certo impacto emocional. E eu tive esse impacto. Falei, puxa, agora eu estou diante de uma realidade completamente nova, com a qual eu terei que lidar, com a qual eu terei que viver para sempre. E dentro desse impacto inicial, me ocorreu de escrever para minha mulher e para os meus 2 filhos um pequeno texto, sem nenhuma pretensão, era para consumo doméstico. Eu escrevi a eles falando de um modo assim genérico da importância que eles tinham para mim, do quanto era importante a presença deles na minha vida, e sempre fora, mas sobretudo nesse novo momento isso se mostrava de uma forma ainda mais forte, ainda mais intensa. Eu escrevi isso para eles, uma declaração de amor afinal e de gratidão também pelo apoio que a simples existência deles me proporcionava. Um apoio de vida mesmo, assim, muito grande, que a simples existência deles, para mim, como minha família, me dava. Entreguei a cada uma cópia. Imprimi, entreguei a cada uma cópia. Meu primeiro livro, né? Acabou. A cópia. Primeiro texto. E foi aí, tio Flávio, que aconteceu essa coisa interessante e estranha, ainda um tanto misteriosa para mim, que foi a primeira vez que eu escrevi um texto assim com aspecto literário. Eu nunca havia escrito um texto de viés literário. Que era mais e essa técnico, cartinha, né? para eles, era só escrevia para o trabalho. Né? Nunca havia feito literatura de espécie alguma. Esse texto, porém, para a família, teve, assim, algumas vertentes literárias, uns laivos de literatura. E aquilo entreguei aquilo e me veio ao espírito aquela coisa, gente, que coisa boa escrever, assim, alguma coisa. Queria escrever mais. E começaram a surgir assim em mim imediatamente, a partir daquele texto doméstico, ideias para outros textos que eu não sabia bem o que era, se seriam textos, se seria poesia contemporânea, se seria conto, se seria um mero fluxo de pensamento. Eu queria escrever, eu comecei a escrever pequenos textos, falando muito sobre a cegueira de diversas formas, veladas inclusive, poéticas também, falando sobre a experiência da cegueira, da chegada da cegueira, do avanço da doença, da perda da visão, do escuro que começava a povoar o meu dia a dia. E eu fui falando dessas coisas. Quando eu me dei conta, havia ali muitos textos já, e alguns deles, eu diria, de boa qualidade. Eu falei, gente, isso aqui podia dar um livro. Isso já no segundo semestre ainda, e já de 2019, ainda dentro do primeiro semestre pós a aposentadoria. E 2019 a gente estava antes da pandemia, Foi não é? logo antes. Tanto que esse meu primeiro livro, que é o Arquipélago, ele será publicado efetivamente pela Páginas Editora, que hoje é a Literíssima, é a mesma editora, em 12 de março de 2020, uma semana antes do fechamento do mundo, né? Ele foi publicado ali num acontecimento festivo de publicação na Associação Mineira do Ministério Público. Foi esse primeiro livro, reunindo esses primeiros textos, essa primeira experimentação com as palavras, com as letras.
E de lá para cá eu simplesmente não parei mais, eu escrevo sempre desde então, de forma regular, é o meu padrão ordinário de vida, é o de escritor. Embora não tenha rotina, não tenha horário, não tem dia certo. A ideia vem e se abraça, né? É de acordo com esse fluxo de inspiração, exatamente. Esse é o único norte que eu tenho, tio Flávio. Eu também sou assim. É o único norte, é o da liberdade, da inspiração. Se ela surge, de onde quer que ela venha, e eu acho interessante a ideia, eu me sento ali ao computador para escrever. Escrever o quê? Eu não sei. Se será um conto, se será um romance. Às vezes começa pensando em conto e vira um romance, eu não começo. Aí é que está, eu não penso em nada. Eu penso na ideia, eu começo a escrever. E aquilo vai tomando forma de acordo com o desenvolvimento da própria ideia. E é muito interessante esse processo, porque, como eu disse, é um tanto misterioso para mim mesmo. Porque eu não tenho método, né, tio Flávio? Eu não tomo apontamentos, eu não faço pesquisas, eu não consulto o que quer que seja, eu não traço um cronograma de trabalho, eu não tenho uma estratégia para escrever, eu simplesmente escrevo. Mas você tem uma bagagem muito grande de atuação profissional, que você atua na área de família, na área criminal, você tem uma bagagem, você tem histórias vividas muito grandes, e você tem essa questão da sua própria leitura, né? Que te dá uma bagagem também. Você tocou no ponto, a famosa intertextualidade, né? Sim, nós escrevemos a partir de nós, né, tio Flávio? Do que esteja dentro de nós. Agora é engraçado porque isso não é ordenado. Está dentro de nós e flui na manifestação, perdão, da inspiração, de uma forma, às vezes, surpreendente, porque não é que eu vá buscar uma história que me inspire, por exemplo, na vivência de promotor de justiça. Porque toda minha obra é ficcional, exceto um livro de crônicas que eu lancei, o Crônicas da Memória. Esse Crônicas da Memória é a minha única obra de realidade, não ficcional. Ela retrata episódios ocorridos, ou protagonizados diretamente por mim, ou pelo menos presenciados, testemunhados por mim em primeira mão, então são objeto de realidade. Desses, é claro, eu não ia escapar da memória propriamente dita, né, e da reprodução divertida daqueles episódios por mim presenciados. Agora, todo o resto, eu trabalho, é claro, com a memória e com a imaginação, mas de uma forma não ordenada. Eu não recorro a lembranças para me inspirar. As inspirações surgem de algum lugar e eu abraço a ideia, como você muito bem disse, e me ponho a escrever e vejo no que é que dá. E aí já deu alguns romances, alguns livros de contos, de poesia contemporânea, de crônicas, de teatro. Que maravilha! Que nós estávamos comentando antes. Eu tenho uma pequena obra de dramaturgia, aliás, o nome já indica, é um opúsculo teatral, realmente é uma pequenina obra. Eu tenho 13 títulos infantis, tio Flávio, 13 histórias infantis, as mais diversas. Como que te deu essa ideia de criar o infantil? Porque é uma linguagem diferente, né? Você tem que ter uma outra linguagem. Da onde que você... Como que você entrou nisso? Sobre essa linguagem diferente, ela é diferente, sim, e nem tanto. Ao mesmo tempo, eu já lhe explico isso. Todos os meus livros infantis são histórias, são fábulas, são sempre bichinhos, exceto um, que é de uma vertente muito específica, que é o Pio, que é um santo da Igreja Católica. Então, o Pio é uma mini biografia desse santo para as crianças. Muito bem. Tirando esse, todos os outros 12 títulos infantis são fábulas. E essas fábulas, elas envolvem histórias que eu pretendo sejam interessantes para as crianças, dentro do universo de criança, mas sobre a linguagem, eu não faço uma linguagem tão infantil. Eu procuro preservar o respeito à norma culta e trazer as crianças ao contato com a norma culta, com a norma gramatical. Que é claro que eu não a exploro, a norma gramatical, até as suas últimas instâncias, porque isso fugiria, talvez, do alcance das crianças, ou mesmo de quem leia para as crianças, porque eu escrevo para todas as idades, para os não alfabetizados, aqueles para quem a história será lida,
Mas, então, sem desrespeitar os limites dos leitores, mas procurando sempre trazê-los à convivência com a melhor linguagem, com a mais correta, de modo que eles criem o hábito amoroso de ler textos bons, de alta qualidade, gramatical, em respeito ao nosso idioma, ao culto do idioma, Sim. que eu acho que todo cidadão tem que ter, né? É claro que o idioma também terá outras expressões, Exatamente. regionalismos, gírias, eventualmente formas de expressão de um determinado grupo, ainda que não seja um grupo regional, mas um grupo cultural. Tudo isso se compreende e se respeita. Mas eu procuro priorizar, no caso dos meus livros infantis, a apresentação, a expressão da norma culta para as crianças, de modo que elas tenham contato com isso e se afeiçoem a isso desde cedo, que eu acho que será precioso para a formação delas. Exatamente. E falando de formação delas, os livrinhos, sempre despretensiosos, essas fábulas, têm, porém, um fundo pedagógico, que é, de um modo geral, todos eles, o de convivência amorosa com o próximo, de solidariedade, de compaixão, de aceitação do diferente. Lhe dou alguns exemplos. Por exemplo, a Lucrécia, que é uma joaninha que tinha 10 graus de miopia. Até ela chegar aos óculos, ela sofre uma série de dificuldades. E depois a descoberta da boa visão com os óculos, a aceitação dela, porém, pelo núcleo familiar, pelos amiguinhos de brincadeiras, pelos coleguinhas de escola. Então, tudo isso eu procuro tratar na minha literatura. A aceitação do outro, sobretudo daqueles que tenham alguma dificuldade maior, principalmente no campo da saúde. Por exemplo, temos a Rebeca, que é uma abelha diabética, que acaba ficando diabética em razão de tanto mel que ela ajudava a produzir e consumia também, né? Então a gente vai falar sobre isso. Temos São abordagens pedagógicas sempre mesmo, né? o Zequinha, que é uma calopsita que é arrebatado e aprisionado e vem a luta dele pela liberdade para que as pessoas tenham também essa noção do enorme valor da liberdade. O Pipa que foi o primeiro que eu lancei, que é um cara especial, o Pipa. O subtítulo é Um Cara Especial. O Pipa é um pica-pau do bico torto. E isso poderia parecer um problema, mas acaba se revelando não é uma deformidade, nem uma anomalia, uma idiosincrasia muito útil, né? E ele vai se mostrar assim, muito habilidoso com aquele bico torto e será louvado por isso. Porque na como escola... pode um pica-pau de bico torto, né? Já que o pica-pau tem que ali direcionar... Exatamente, mas ele vai fazer daquela dificuldade aparente uma grande vitória no fim. E será louvado por isso pelos demais pica-paus e outras aves e outros bichinhos. Então é sempre essa mensagem de inclusão, o girassol triste, a mesma coisa. O azulim, que era um carneiro azul, que no ambiente da escola, no qual se digladiavam dois grupos antagônicos ali, de carneiros brancos e de carneiros pretos. Chega um carneiro azul que consegue unir os dois, para que todos percebam que todos são apenas carneiros, e são todos irmãos, e são todos próximos, e podem viver bem e em paz. Isso é muito interessante. A gente está muito acostumado a ver pessoas de blusas pretas. Quando chega alguém de blusa verde, nós estranhamos, porque estamos sempre habituados a ver pessoas de blusas pretas. E aí o verde, que é o diferente, a gente repudia, né? A gente deixa de lado. Sendo que pode ser uma experiência de riqueza, de né, riqueza, tio Flávio? Quando a gente faz cursos e entra em salas de aula com alunos em que há pessoas que não sejam só advogados, no seu caso, só jornalistas, no meu, olha a riqueza que a gente tem de sentar numa mesa com um engenheiro, com uma fisioterapeuta, um fisioterapeuta, que tem visões diferentes, que tem... E é lógico, com respeito... E com o moço do caminhão. Exatamente. E com a moça da limpeza. Eu vim aqui hoje pra cá com o rapaz do Uber, falando com ele, olha, como é que...
As pessoas entram aqui, te cumprimentam, falam, tem gente que não cumprimenta não, tem gente que já entra, já bate a porta, ou seja, você vai descobrindo histórias e eu falei que a riqueza do Uber também, né, de motorista de aplicativo, Exato. que lida com tanta gente todos os dias e para nós passageiros também, eles são uma fonte de riqueza. Exatamente. O que me trouxe aqui hoje, por exemplo, me trouxe literalmente, porque ele não só me trouxe de cá, desembarcou, me acompanhou até a recepção, mora em Florianópolis, está passando aqui a temporada até o fim do ano para cuidar da mãe e depois volta para Floripa. Eu sou desse jeito, eu entro eu falo que eu sou coach de Uber e Uber é meu coach também. É um coach, uma troca de mão dupla ali. Mas a gente ouvir histórias diferentes da nossa nos faz sair um pouquinho da nossa bolha, né? Tio Flávio, mas esse é o segredo, e um dos segredos que eu descobri depois dessa nova vida que a cegueira abriu para mim. O grande segredo e a grande riqueza, o grande tesouro está no outro. No encontro com o outro, em conhecer o outro, em nos abrirmos a essa possibilidade de conhecer o outro. De ouvir isso é muito e de importante. falar com o outro. Coisa que, às vezes, a gente não faz por uma série de motivos. Temos medo, ou não temos tempo, ou fomos educados a não falar com estranhos, né? O que, aliás, para as crianças pequeninas é até realmente adequado, muito útil, né? é adequado. Exatamente, é uma maneira de segurança. Exato. Mas, para nós que já crescemos, temos que estar abertos e é inesgotável esse manancial de coisas que aprendemos, que conhecemos, que sabemos, essa interação humana, que é ao mesmo tempo superficial e profunda. Sim. É um encontro muito rico. Sim, muito. A gente tem que aproveitar muito feliz. Muito. Sempre é fonte de felicidade. Normalmente é. Vamos agora aproveitar nossos 5 minutinhos para poder falar do Desordem, só para fechar isso que a gente está... Fechar não, né? Não se fecha. Mas também arrematar. Eu fui assistir um filme chamado Toy Story 5, que é um filme infantil. Só que eu já vi que, assim como seus livros, os filmes infantis não tem nada de infantil. Ele chega na infância que está morando dentro da gente, chega na infância das crianças que têm idade, né, infantil mesmo, mas traz mensagens muito fortes, muito poderosas. E Toy Story 5 ficou para mim a chegada da tecnologia, em que a criança descarta os brinquedos tradicionais para ficar com um tablet. E eu comecei a perceber como que isso é real na sociedade que descarta as pessoas 50 a mais, por serem velhas demais. Eu sempre falo, olha, eu hoje tenho 50 e poucos, 53. Pouquíssimos. 50 quando esse programa for ao ar, eu já terei 53. E aí, quando a gente vê que as pessoas falam assim, olha, daqui a pouquinho não vão me contratar mais como palestrante, porque a gente tem uma sociedade que não valoriza a experiência, né? Então eu vou para a gaveta. Eu estava falando isso com uma escritora e ela falou, a gente tem que descobrir na gaveta uma maneira de ser diferente. É igual o mito de Sísifo, né? A gente tem que inventar uma maneira de levar a pedra lá em cima. E ela vai rolar para baixo. E ela vai rolar de novo. Mas nós vamos levantar de novo e vamos levar. Isso que é importante a gente saber, ela vai rolar. Nós somos condenados a isso. Mas aí a gente entra nessa questão de aproveitar muito a literatura infantil para as crianças, como literatura infantil, e para nós também, né, adultos, que temos uma criança, um moleque, um menino dentro da gente, né? Sempre. Que a gente tem que despertar. Agora me fala sobre Desordem. Desordem é o meu último livro, lançado no dia 28 de maio. Ele contém 50 contos inéditos. Eu espero que você goste. Eu faço uma advertência no início dele, que esse livro é uma espécie de oração de São Francisco ao contrário, onde a luz eu trago trevas, né? Onde a esperança eu trago agonia, angústia. Então tem alguns contos perturbadores realmente. Kafka fez realmente sucesso na sua vida, hein? Eu espero que você goste de alguma coisa que você lê e me conte se gosta. E se não gostar também me conte. Falei, Henrique, não gostei. Eu aguento. Mas eu espero que você goste. Eu dou a você esse volume com muito carinho. E as pessoas podem encontrar toda a minha obra aí nessas plataformas eletrônicas, todas tem. Amazon, esse troço todo. E é claro, na Casa Literíssima também tem. Aqui na Quixote tem. Quem se interessar, esteja à vontade. Você é disponível nas redes sociais? Eu tenho um Instagram,
muito modesto, assim, no qual eu faço comentários da minha vida literária, quando tem algum lançamento de livro, quando tem algum encontro, como agora da Academia de Cordisburgo, que eu passei muito feliz da vida a integrar também recentemente. Então eu coloco ali, é o @HenriqueGerman_escritor. É aberto. E o German é tudo sem dobra, né? Sem dobra, German. É um germano sem o O no fim. É isso, aí ficou fica mais fácil demais, exatamente. E lá a gente consegue ver alguma coisa que você tem escrito. Vê muita coisa lá, tem muito vídeo, muita entrevista minha, de pequenas coisinhas lá, pílulas, estão lá. E só como curiosidade, a carta que você fez, íntima, a sua esposa e aos seus filhos, ela virou algum texto publicado? É o primeiro texto do primeiro livro. Chama-se Vou pela Sombra. Porque eu imaginei assim, como é uma coisa muito íntima, ele pode não ter... Porque quando você foi falando... um íntimo, mas que permitia perfeitamente a publicação. Ele abre a minha vida literária como primeiro texto da primeira obra publicada. E quando você foi falando, eu me emocionei muito, justamente porque, assim, é a escrita amorosa de um pai, de um esposo, e muita gente não tem essa fala, presença ou escrita amorosa de pais, e até a gente fala de mães, mas mães muito poucos, mas não quero entrar nessa polêmica, mas quando a gente fala família, Henrique, a gente tem aquela ideia de família como eu tenho. Uma mãe muito cuidadosa, um pai muito presente. E muitas vezes essa não é a família de muita gente. Muitas vezes não é, exatamente. E quando você fala sobre isso e coloca num papel, emociona justamente porque talvez no social eu veja muito a desestrutura familiar. Sim. E um pai agradecendo aos filhos e à esposa é uma coisa tão gostosa. Porque quando você falou assim, seria tão bom a gente ler, o que eu falei que seria bom ler o Kafka que escreveu para o pai falando você foi ausente, você não sei o que lá, tudo que você fez, acusou demais. Você me triturou no liquidificador, né? E aí vem um pai escrevendo para os filhos, né? Então, assim, acho que não sabia que você tinha colocado como o primeiro texto do livro. Qual que é o livro que tem essa... É o Arquipélago, é o que é o seu primeiro livro. E o primeiro texto dele é exatamente esse Voo pela Sombra. Que ótimo. Porque ele inaugura a minha nova vida, né? Exatamente. Obrigado por ser luz pra gente. Obrigado, tio Flávio. Obrigado. E quando você fala sobre essa viver feliz, eu te conheço há muito pouco tempo, mas nos nossos encontros, né, nas nossas conversas... Sim. Você passa justamente isso, uma disponibilidade, um acolhimento muito grande. Isso já nos abre a possibilidade de se sentir amigo de infância. Pronto. Né? Você é meu mais novo amigo de infância. É isso aí, meu querido. Obrigado. Olha, gente, a gente encerra por aqui essa entrevista, deixando aí as referências dos livros do Henrique German e que o sigam também nas redes sociais. Encontro você no próximo Contracapa. Até lá.